Olá pessoal, Pai do Senhor. No vídeo de hoje nós vamos tratar sobre os principais pilares da música que nós iremos usar no Ministério Infantil. E antes de começarmos a aula de hoje, eu quero trazer como base para esta aula o Salmo 69 e o versículo 9, que nos diz assim: O grande zelo que tenho pela sua casa me consome. Por isso, os insultos daqueles que o insultam caíram sobre mim com ofensas e mentiras. O salmista aqui diz que o grande zelo que tenho pela sua casa ou pela sua obra consumia ele. O grande zelo pela obra consumia o salmista de forma tal que ele servia de zombaria para todos que estavam ao redor dele. Que essa parte deste salmo, o grande zelo da tua obra me consome, fique registrado no nosso coração, que nós passamos a mastigá-lo todas as vezes que sentarmos para preparar a nossa aula, para escolher os cânticos que iremos usar. Então, antes de falarmos dos pilares da música, nós não podemos deixar de falar primeiro que todo trabalho na obra de Deus exige de nós algumas características. Todo o trabalho que nós formos fazer para o Senhor, ela exige de nós, primeiro, que nós temos um chamado, depois que nós temos amor, visão, dedicação, planejamento, organização, compromisso, qualidade no trabalho, qualidade com aquilo que nós estamos fazendo, criatividade, nós precisamos ser criativos, pontualidade. Se nós não formos pontuais, essa obra Deus não vai aprovar. Se fizermos tudo de última hora, chegamos atrasados, como que as crianças ou melhor falando, vão nos respeitar, cumprir a nossa ordem ou a nossa fala quando nós dissemos para eles: cheguem cedo, o culto começa a tal hora, a escolinha começa a tal hora, o círculo de oração começa a tal hora. Como nós podemos exigir deles pontualidade se nós não somos pontuais? E além da pontualidade, nós precisamos ter a excelência no trabalho. O Ministério Infantil não é brincadeira. Eu acho que uma das obras mais difíceis e mais especial é o departamento infantil. É uma das obras mais carentes, porque nem toda a igreja tem a visão de trabalhar com as crianças, de ter o cuidado nessa área da igreja. Geralmente, numa festa, as primeiras a se retirarem do lugar para dar o lugar para outras pessoas são as crianças. As crianças sempre são deixadas de lado. As salinhas sempre são as últimas, as menores ou as piores. Nem todo pastor ou líder tem essa visão. E nós não podemos falar mal do pastor, falar mal do líder, falar mal dos dirigentes por causa disso. Se Deus colocou o chamado em nós, a responsabilidade é nossa de ir atrás deles e de falar e de mostrar a importância e de, com muita responsabilidade, com muito carinho e com muito respeito, nós vamos explicando a eles quanto é importante o departamento infantil, quanto é importante o ensinamento da palavra para as crianças que está ali no redil que foi confiado a eles. Então nós precisamos ter primeiro um chamado. O chamado é uma coisa muito importante na vida do líder de ministério infantil. E se você disser: eu não tenho esse chamado, eu acho que eu não fui chamada para isso, deixa eu te dizer, o Senhor Jesus diz assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura.
O chamado foi feito para todos os crentes. E a obra de Deus necessita de gente com disposição. Se você se dispuser a fazer a obra e buscar aprender e ter amor por a obra, se não tem, peça a Deus e pedir visão de Deus pela obra e se dedicar por esta obra e se planejar e se organizar e ter o compromisso de fazer essa obra bem feita, com qualidade, com criatividade, com pontualidade, com excelência. Deus vai te honrar. E essa obra vai dar muitos frutos e frutos bons. Muitas vezes nós ouvimos de muita gente dizer: eu não trabalho com criança porque eu não tenho paciência. Eu não trabalho com criança porque eu já tenho muita criança em casa. Eu não trabalho com criança porque meu pastor não dá apoio. Na minha igreja eu não tenho apoio. Eu não estou trabalhando bem porque os pais não me dão apoio. Eu não trabalho bem porque eu não tenho uma situação financeira boa. Eu não trabalho bem porque a salinha é muito pequenininha, é muito feinha. Ou eu dou aula no corredor da igreja, ou eu dou aula debaixo de uma árvore. Nós ouvimos tantas desculpas de pessoas que estão à frente de departamento infantil, à frente de crianças. E Deus conhece tudo que tem dentro do nosso coração, tudo que tem dentro da nossa alma. O Senhor, Ele não precisa das minhas e das tuas desculpas. O Senhor quer e requer de nós disponibilidade. Se disponha a fazer a obra. Senhor, eu não sei, mas eis-me aqui. Senhor, eu não tenho experiência alguma, mas a tua obra precisa. Certa vez Jesus disse para os discípulos assim: olha, clama ao Senhor da seara que mande ceifeiros, porque a obra é grande e são poucos ceifeiros, são poucos. Nunca se esqueça disso, nunca se esqueça disso. Poucos são os ceifeiros. E eu e você temos feito o quê? Temos nos magoado? Aqui nesse salmo, você pode ler ele todinho, o Salmo 69, que com certeza Deus vai falar ao teu coração. O salmista diz que por causa do zelo que ele estava tendo pela obra, ele estava servindo de escárnio, ele estava servindo de zombaria, ele não tinha apoio de ninguém, mas ele disse: o zelo da tua casa me devorou, o zelo da tua obra me devorou. Será que esse zelo está devorando o coração da gente? Ou nós estamos sendo a geração do mimimi? Com tudo a gente recua, com tudo a gente cria um bico, com tudo a gente se machuca, se magoa, com tudo a gente fala mal do pastor, do nosso dirigente. Com tudo nós estamos querendo entregar a obra, porque o marido não apoia, porque os filhos são muitos, porque isso, porque aquilo. Eu conheci uma irmã que o marido dela era um pastor. E ela tinha 3 crianças pequenas. E os 2 filhos últimos dela tinham uma diferença de 11 meses de idade. Ela teve 2 filhos num ano. 11 meses de idade, dos 2 filhos pequenos. E a menor ainda era um bebê de peito ainda, né? Um bebê mamando ainda nos braços. Estamos começando aos seus primeiros passos. E essa mulher trabalhava no departamento com as senhoras, porque a obra exigia isso dela, no departamento com as senhoras, no departamento infantil, no departamento com os jovens. Ela trabalhava no evangelismo, nas visitas, e ainda dirigia o círculo de oração de adulto. E os filhos dela nunca foram empecilho para ela fazer essa obra. E deixa eu te dizer mais. O marido dessa mulher era um pastor. E ele estava caído. E somente ela sabia. E ela sofria agressões físicas dentro de casa.
Nessa época nem existia a lei Maria da Penha, nem ninguém ousava levar ninguém para a justiça, né? Principalmente porque ela tinha muito cuidado por causa da igreja. Tinha uma igreja por trás dela, né? Ela se preocupava muito com isso. E essa mulher enfrentava tudo calada. Quantas vezes essa mulher foi para de frente da obra com o corpo cheio de ronchas, machucada, mas foi, porque ela sempre colocou no coração dela: o meu trabalho é para o Senhor, eu não estou trabalhando para Ele, Ele não é o dono da igreja, eu estou trabalhando para o meu Senhor, que me salvou e me libertou. E sempre Deus honrou esse trabalho. Quantas vezes essa mulher foi para de frente de um trabalho com criança? Lá o trabalho era muito difícil, era uma cidade muito pobre e não existia criança na igreja, só a dela com 3 aninhos de idade. E ela ensinava os corinhos para essa criança e colocava essa criança numa caixa de som e no microfone no meio da rua para que essa criança cantasse os hinos e com isso chamasse a atenção de outras crianças, que chamava mesmo, porque chamava a atenção até de adultos. E através disso ela começava a pregar para as crianças, ela começava a falar do amor de Deus ali. Não tinham dinheiro, não tinham visuais, não tinham instrumento, ninguém sabia tocar, era um campo novo. Mas essa mulher não deixou de fazer a obra ali, não deixou de ganhar vidas ali, não deixou de ganhar almas ali. E as crianças não deixaram de ouvir o evangelho de salvação, de transformação, naquela cidade tão difícil. Então, não deixa que as coisas do dia a dia coloquem desculpa ou empecilhos para você não fazer a obra de Deus. O chamado o Senhor já fez. Ele disse aos discípulos, estavam muito ocupados. Tem gente que diz, eu não faço um trabalho melhor porque eu trabalho muito durante a semana, eu não tenho tempo. Quanto tempo você perde nas redes sociais? Esse tempo que você perde olhando o Facebook, olhando o Instagram, olhando sei lá mais o quê. Por que você não vai pesquisando coisas para ministrar nas suas aulas? Por que você não vai pesquisando hinos para dar de acordo com a sua aula? Por que o tempo que você tem perdendo assistindo novela, assistindo série, assistindo sei lá o que mais, você não dedica aprofundando o teu conhecimento na palavra, buscando de Deus uma visão? Porque às vezes a gente está numa direção e não dá frutos. E nós precisamos ter a visão de Deus. Perguntar a Deus, é preciso primeiramente perguntar a Deus, Senhor, o que tu queres? O meu trabalho tem sido de acordo com aquilo que tu queres? É preciso muito amor. E se você não tem amor, peça a Deus, Ele dá. Peça a Deus, Senhor, coloca amor pela tua obra, Ele dá. Dedique-se. Planeje-se. Sem um planejamento, não vamos conseguir alcançar os nossos objetivos. Nas outras aulas nós vamos falar mais a respeito de planejamento e organização. Tenha compromisso com a obra, independente de quem é o teu marido, de quem são os teus filhos, se são pequenos, se são bebês, se são adultos, se estão envolvidos em drogas, se estão te dando trabalho, não importa. Seja pontual, coloque o seu trabalho da melhor qualidade possível. Não dê a desculpa que você não tem dinheiro, não tem estrutura financeira, porque essa mulher que eu conheci, ela trabalhava sem nenhuma estrutura. Ela pegava os visuais das lições de escola dominical, que ela seguia da CPAD. E através daqueles visuais que ela dava aula na escola dominical, ela, com os mesmos visuais, ela preparava a aula para dar para aquelas crianças que estavam ouvindo ela ali naquela rua, na porta da casa dela, e também os corinhos com os mesmos visuais. E nós vamos aprender nesse curso a usar os mesmos visuais nas duas áreas, tanto na música como na contação de histórias. Nós vamos ver que nós podemos usar os mesmos visuais. Quanto mais visual, mais a criança memoriza, mais a palavra fica registrada. Lembre-se, você precisa ter um chamado, amor
visão, dedicação, planejamento, organização, compromisso, qualidade no seu serviço, criatividade, pontualidade e excelência. E não me diga que você não é criativo, porque a criação vem de Deus. Aquilo que nós temos, os projetos do nosso coração vêm de Deus. Quando nós nos dedicamos ao Senhor e dizemos para Ele, eu quero fazer a tua obra, eu não sei, mas eu estou aqui, eis-me aqui, a tua obra está necessitada. Ele nos dá criatividade, Ele nos dá, nos ensina a ter excelência no serviço, nos ensina a ter compromisso. O Senhor nos ensina tudo isso, a obra é dele. Nós vemos que lá no deserto, quando Ele mandou Moisés preparar o tabernáculo, a Bíblia diz que Ele capacitou 2 homens para trabalhar nas obras mais finas de ouro e de prata que iriam servir de ornamento para o tabernáculo. Quem ensinou aqueles homens lá no meio do deserto? Qual foi a faculdade que eles fizeram? Qual foi a internet que eles acessaram? Gente, é muito fácil hoje trabalhar para o Senhor. Nós temos a internet. A internet tem um manancial de tudo pronto. Mas nós precisamos nos dedicar, nos planejar e nos organizar, para que nós possamos ter um trabalho com excelência.